conhece ou você mesmo está passando por uma situação em que você não tem certeza se a cirurgia na coluna é indicada ou não para você, quando que a cirurgia é indicada? Esse vídeo é para trazer esse tipo de informação. Então, se você quer entender um pouco mais sobre quando a cirurgia realmente é indicada para um tratamento na sua coluna, assiste até o final, que eu tenho certeza que as informações aqui vão te ajudar a tomar uma decisão. Inicialmente, quando a gente pensa em cirurgia, você tem que lembrar do seguinte: a cirurgia é um ato em que o cirurgião vai abrir aquela região para fazer uma alteração anatômica, para fazer uma alteração naquela região, naquela estrutura anatômica. Pode ser essa estrutura um disco intervertebral, pode ser uma articulação, pode ser um osteófito, que é uma espícula óssea. As alterações anatômicas são diversas, mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: o primeiro ponto é que a cirurgia ela tem o objetivo de promover uma alteração na anatomia, na estrutura anatômica daquela região. Então, se você pensa que a cirurgia tem esse objetivo, logo você vai pensar o seguinte: bom, se a cirurgia faz isso, ela vai ser indicada quando eu tenho uma alteração anatômica importante e essa alteração anatômica é a causa de toda a minha sintomatologia, de todas as minhas dores e de todas as minhas limitações. Basicamente isso. Qual que é o problema? Apesar de ser simples o conceito, qual que é o problema? Aqui entra uma questão ética que é muito ignorada, infelizmente. A área da saúde é difícil encontrar pessoas éticas atualmente, cada vez mais raro. E muitas vezes, se você busca um cirurgião de coluna, como o trabalho dele é esse, muitos vão indicar a cirurgia mesmo sem indicação. Existem artigos comprovando que de 100% das cirurgias realizadas, 90%, é um pouquinho mais de 90%, não tem indicação cirúrgica real. Ou seja, não foi realizada uma boa avaliação para descobrir se realmente a causa do seu sintoma é a alteração anatômica, a alteração estrutural. Isso é muito comum em hérnia de disco, que cada vez mais pessoas têm hérnia de disco, fazem às vezes cirurgia e depois continuam com o problema, continuam com os sintomas. Apesar do cirurgião ter removido a hérnia, a pessoa, o paciente, continua com os sintomas. Por que isso acontece? Porque não era a hérnia que causava os sintomas e as disfunções, as limitações do paciente. Então, inicialmente, você tem que entender isso e saber que nem todo profissional da saúde, infelizmente, são éticos o suficiente para não indicar a cirurgia quando não é um caso indicado. E o segundo ponto que a literatura, a ciência traz falando de indicação cirúrgica é quando se tem uma alteração sintomatológica importante. O que é uma alteração sintomatológica importante? Não é ter dor. A dor por si só não é considerada uma alteração sintomatológica importante. É quando envolve perda de movimento, ou seja, quando se tem uma compressão, um comprometimento tão grande do nervo que corta a comunicação do nervo com o músculo. E o músculo, a perna, para de responder, ou o braço também. Isso vale para cirurgias de membro superior da coluna cervical também. Então isso vale quando você tem um comprometimento severo do nervo. Nesses casos, se justifica a intervenção cirúrgica na coluna.
apenas nesses casos mais graves e quando se tem a certeza absoluta ou quase que absoluta que a causa de todos os seus sintomas e toda a sua dor está nas alterações anatômicas que estão acontecendo ou que já aconteceram lá dentro da sua articulação, lá na sua coluna. Apenas e somente nesses casos. E a ciência mostra que de 100% de tudo que acontece, menos de 10% é que realmente se tem indicação cirúrgica. Então a cirurgia não é brincadeira. Então envolve muitos riscos. Não se deve pensar nela como um remédio milagroso que vai resolver todos os seus problemas da noite para o dia, porque envolve uma série de riscos e depois ainda tem todo o processo de reabilitação pós-cirúrgico. Espero que essas informações tenham te ajudado. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina aqui o canal para você acompanhar todos os vídeos relacionados à dor na coluna, para que eu te ajude a gerenciar a sua dor. Um abraço e até o próximo vídeo.